Alô, alunos, vocês que estão se preparando aí para a grande missão que é prestar o concurso do Enem, uma grande prova, eu vou encaminhar aqui algumas dicas, né? A gente tem dicas e palpites, né? As dicas, é uma coisa mais leve e tudo mais, é quem já passou um pouco pela experiência, tem aí alguma experiência e pode ajudar de alguma forma. Palpite já é outra coisa. Eu sou o professor Magno, você já deve me conhecer aqui do Centro de Mídias de São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos gerais que podem te ajudar aí a ter o sucesso tão sonhado aí por alguns para uma profissão, ali uma coisa bacana para você seguir aí o seu rumo profissional e tudo mais, inicialmente, porque estudar é uma coisa que a gente deve ter em mente para a vida toda. Eu vou falar um pouquinho de como que a gente pode conduzir aí as aulas de Química de uma maneira bacana, junto com algumas dicas aí do Enem. Primeira coisa, você precisa aceitar uma coisa antes de estudar. Estudar é um desafio. Você tem que aceitar esse desafio e já se predispor a ser persistente. Você não vai começar um negócio já querendo desistir, né, irmão? Você tem que pensar aí que você vai ter que persistir ali, você tem que ter claro o seu objetivo. Pensa ali nos motivos, nas coisas que te motivaram a estudar. E sempre tem alguma coisa que nos motiva, que se traduz ali na profissão que a gente escolhe. A gente escolhe ali ser médico, ser dentista, ser engenheiro, enfim, tem uma infinidade de profissões aí que você precisa de uma motivação. Poxa, mas eu gosto da área de saúde. Poxa, eu gosto bastante da área de tecnologia. Vou estudar nesse negócio. E quando você tem uma motivação séria, um objetivo claro na sua vida, você já está no bom caminho para se encaminhar e para estudar. Isso é antes de estudar a gente tem que ter, né? Quando eu digo assim, antes de estudar, para a grande prova. Então você deve ser também consciente aí de que você aprende aos poucos. Tem uma história anterior aí que você deve ter construído para você chegar nessa empreitada aí no final do seu ensino médio. Então, vamos se organizar, né, gente? Agora, e o estudo, hein, Magno? Como é que a gente faz? Olha, eu vou te dar uma dica. Estudar, a gente pode estudar para a prova e estudar para aprender. Para estudar para aprender mesmo, você tem que ter um estudo focado. Você precisa saber ser consciente de que a gente estuda um pouquinho de cada vez e se prepara com antecedência, não é um dia antes. Antes do dia da prova, inclusive, você tem que descansar, você tem que estar bem ali fisicamente e psicologicamente também. Você tem que estar pronto para o desafio, rapaz. Olha, para isso, a gente tem que fazer assim, toda vez que você assiste uma aula, e você deve assistir isso várias vezes, você tem que procurar entender do assunto, fazer os exercícios que estão ali várias vezes, resolver desafios. E depois disso, quer dizer, depois que você agrupou essas coisas aí na sua cabeça, se organizou para fazer isso e ter isso como uma prática, é que você vai aprender. Olha, busca sempre rever as aulas e aprender melhor os assuntos. Cada dia a gente pode melhorar o nosso aprendizado e o nosso entendimento das coisas. E isso a gente só faz, lá como eu falei, com objetivo claro e com motivação. As aulas de química que a gente vai ter aí com o professor Depes, elas são preparatórias para o Enem e abordam a primeira, uma introdução à química, a segunda, o petróleo e, por último, aí, as funções orgânicas. Tudo de uma maneira legal, dinâmica, ali que você pode aprender e, como eu te falei, você pode assistir várias vezes. Aqui do Centro de Mídias, a gente manda aí as melhores energias e os bons estudos para você. Até mais, gente. Eu sou o professor Depes, sou professor de Química do Grupo SEB. Hoje nós vamos falar de uma habilidade fantástica de Química para o seu Enem. Hoje nós vamos falar da habilidade que envolve o conhecimento do ambiente. Melhor dizendo, da poluição causada no ambiente. É lógico que antes de você conhecer poluição, você tem que conhecer os agentes poluidores. Quem são os agentes poluidores? Certo? São os combustíveis? São os plásticos, excesso de lixo? Então nós temos que conhecer primeiro esses poluidores, ok? E hoje nós vamos falar de um fantástico, que é o petróleo. O petróleo que nos fornece tanta coisa que não polui, mas também que nos ajuda a ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais prática, em função dos derivados do petróleo.
Mas antes vamos conhecer a história do petróleo. Gente, há milhões e milhões de anos atrás, o mundo era pura e simplesmente gelo. Você sabe disso. Você assistiu à Era do Gelo, né? E aí você conheceu que a Era do Gelo era praticamente, então, somente gelo ou terra. Segundo uma teoria, houve uma espécie de chuva de meteoros. E nessa chuva de meteoros, o impacto, quer dizer, energia mecânica, se transformou em energia térmica. E houve várias e várias explosões. Nessas explosões, o que aconteceu? Aumentou consideravelmente a temperatura do globo e derreteu o gelo. Na hora que derreteu o gelo, aumentou consideravelmente o nível da água do mar. E aí provocou milhares e milhares de tsunamis. Quer dizer, aterrou praticamente tudo que existia, certo? Os animais, os vegetais, em outras palavras, aterrou tudo que nós chamamos de matéria orgânica, sedimentação de matéria orgânica. Por isso que você fala combustível fóssil, porque fossilizou toda essa parte orgânica, tanto os animais quanto os vegetais. Essa, inclusive, é uma das teorias que se falam da extinção de algumas espécies, como o dinossauro, há mais de 200 anos atrás, certo? Há mais de 200 milhões de anos atrás, tá? Conclusão, o que aconteceu? Essa sedimentação de matéria orgânica, nós sabemos o que é matéria orgânica. Matéria orgânica nada mais é do que cadeias carbônicas imensas, né? Onde você tem, por exemplo, carbono ligado a carbono, e essas cadeias, elas se quebraram. Uma cadeia, quando se quebra, ela se instabiliza. E ela se instabilizando, ela procura se formar outras cadeias. Então foi começar a se juntar lá, né, a fazer as outras cadeias. E foi formando, então, novas substâncias. Foram formando novas substâncias diferentes. Foi aí que explica-se, então, a extinção de algumas substâncias e o aparecimento da outra. Olha que interessante. Mas, moçada, numa dessas formações de substâncias diferentes, provocado pela sedimentação de matéria orgânica, provocada exatamente pela sedimentação de animal e vegetal, aconteceu uma coisa muito interessante. Formou uma espécie de uma mistura de óleos. E esse óleo, né, viscoso, menos denso do que a água. Se é menos denso do que a água, ele vai flutuar na água, certo? O que acontece? Na hora que ele flutua na água, porque ele é menos denso, ele começou a migrar. E nessa migração que ele fez, conclusão, ele começou a espalhar para o planeta inteiro, certo? E ele, como é muito viscoso, menos denso do que a água, insolúvel na água, isso são características do petróleo que você conhece, né? Ora, o que aconteceu? Ele começou a migrar. Ele só parou onde tinha pedras impermeáveis que não deixava esse óleo passar. E aí foi formando essas jazidas de óleo. O homem lá na pré-história, ele encontrou o petróleo, certo? E ele percebeu, então, que onde tinha jazidas de petróleo, onde tinha esse óleo, é onde tinham as pedras. Ele achou até que era a pedra que produzia o óleo. E ele, então, deu o nome de óleo de pedra, que tem o nome de petróleo. Então, uma curiosidade para você em relação ao petróleo. Mas saber que o petróleo, ele é menos denso do que a água, ele é insolúvel na água, né? A água, a substância polar, hidrocarboneto, petróleo formado de carbono e hidrogênio, é apolar, então ele é insolúvel. Outro detalhe interessante, o petróleo é muito viscoso, né? Agora, outros detalhes que eu queria que você soubesse. Para de falar que o petróleo é preto. O petróleo pode ser preto, mas a maioria não é. Por quê? Porque o petróleo não é puro, ele tem impurezas. O petróleo brasileiro tem tonalidade amarelada. Por quê, Debs? Porque ele tem o quê? A impureza, que é o enxofre, tá? Outra coisa interessante que a gente precisa tomar cuidado, parar de falar que petróleo vai acabar. O petróleo vai acabar. Calma, calma. Teve um príncipe na Arábia que falou uma frase interessante. Ele falou assim: a idade da pedra acabou porque acabaram-se as pedras? Não, porque a pedra foi substituída pelo metal. Então o petróleo não vai acabar de uma hora para outra. Ele vai ser substituído por outro tipo de fator energéticos. Como nós já temos, o álcool substitui derivados do petróleo, que no caso é a gasolina. Ok? Então isso tudo é caracterizado pelo petróleo. E outra coisa, gente. Aonde tem petróleo, teve a sedimentação do mar. Então guarde essa frase.
Aonde tem petróleo, a região é marítima ou já foi região marítima. Guarde isso, certo? O sertão vai virar mar, olha o meu sertão, né? Olha só, cuidado com isso. Então, na hora que sedimentou o quê? A matéria orgânica através da água do mar. Então, aonde tem petróleo, ou é mar, ou um dia já foi mar, ok? Então, vamos ver aqui na tela para você dar uma olhada o que é definição de petróleo. Olha, definição é uma mistura de substâncias, então petróleo não é uma substância pura, certo? Lembrar que o petróleo é uma mistura de substâncias formadas principalmente por hidrocarbonetos. E o que é hidrocarboneto, moçada? Compostos formados por apenas carbono e hidrogênio. Isso é que nós chamamos de hidrocarbonetos, tá? Insolúvel em água, menos denso que ela, portanto ele flutua na água, de cor variando de amarelo a negro, certo? Encontrado no subsolo, tá? Esse é o petróleo. Então isso é a definição de petróleo. Então quando falarem para vocês se o petróleo flutua, afunda na água, por isso quando tem vazamento de petróleo, desses petroleiros, desses navios imensos, fica na superfície, todo mundo vê a mancha, como aconteceu há uns 10 anos atrás lá no México, né? Todo mundo via no Golfo México, aquela mancha, porque fica em cima da água. Moçada, mas o petróleo cru, o petróleo preto, o petróleo que a gente retira diretamente lá do poço de petróleo, ele não tem muita aplicação. O que tem aplicação são os derivados do petróleo, certo? Que são separados por destilação fracionada. Gente, guardem essas palavrinhas mágicas. Destilação fracionada é a técnica de separar os componentes do petróleo. E a destilação fracionada, ela se baseia pela diferença de ponto de ebulição. O ponto de ebulição é quando você evapora uma substância. Toda substância tem o seu ponto de ebulição próprio. Por isso que a gente fala que ponto de ebulição é uma propriedade específica. Por exemplo, o ponto de ebulição da água, certo? A nível do mar é 100 graus Celsius. Só ela evolui nessa temperatura a nível do mar. Então, se a 100 graus Celsius passou ali de líquido para gás, é água. Se foi 101, já não é mais água. Se foi 99, não é mais água. É a mesma coisa cada componente do petróleo, que tem milhares. Cada componente tem um ponto de ebulição diferente. E a gente separa por destilação fracionada. Guardem isso. Lembrar que a destilação fracionada, para separar os componentes do petróleo, se baseia na diferença de ponto de ebulição. E vamos ver então o que seria uma coluna de separação. Olha que espetáculo, gente. Isso é uma coluna de destilação do petróleo. Acompanhe essa coluna. Essa coluna é pedida no Enem várias e várias vezes, já apareceu e vai aparecer mais. Entra o petróleo bruto aqui, ó. Olha aqui à sua esquerda. Ele entra aqui embaixo. Aqui está a coluna de destilação. Então você começa a aquecer. Ora, você está vendo aqui ao lado esquerdo as temperaturas. Então você está vendo 40, 70, 120, 200 e 300. Conclusão, lá em cima a temperatura de ebulição é menor. Então quem sai primeiro? Quem tem ponto de ebulição menor. Quem tem ponto de ebulição menor? Então eu pergunto para você, quem tem ponto de ebulição menor, sai embaixo ou sai em cima? Hein? Sai lá em cima. Por isso, quando cai na prova de vestibular, principalmente do Enem, guardem para o Enem, certo? Os componentes do petróleo começam a sair de cima para baixo. Lá em cima sai quem tem os menores pontos de ebulições. Embaixo sai quem tem o maior ponto de ebulição. E o ponto de ebulição de cada componente do petróleo está relacionado a quê? Está relacionado ao número de carbonos. Quanto mais carbonos você tiver, certo? Maior a cadeia carbônica. Maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição. Então, lá em cima nós vamos retirar quem tem ponto de ebulição menor. Nós vamos tirar os componentes de massas pequenas, como metano, por exemplo, que tem um carbono só, etano, que tem 2. Então, lembrem, quanto maior o número de carbonos, mais embaixo da coluna, certo? O ponto de ebulição, então, ele aumenta de cima para baixo. Então, lá em cima eles são mais voláteis, eles são mais leves. Aqui embaixo eles são mais pesados, tá? Então, o petróleo, gente, é uma mistura de substâncias, principalmente hidrocarbonetos, que são separados por destilação fracionada,
que se baseia na diferença de ponto de ebulição. E o ponto de ebulição, ele começa a ser crescente de cima para baixo. Então você começa a sair em primeiro lugar aqui em cima, para depois o meio, para depois embaixo. Lembre sempre disso. E lembre que o ponto de ebulição dentro dos hidrocarbonetos depende da massa. Quanto maior for a quantidade de carbonos que tiver um componente, certo? Desse do petróleo, mais embaixo ele sai. Senhores, aqui em cima, o que sai em primeiro lugar? O que nós retiramos em primeiro lugar? É a fração leve do petróleo. É a fração gasosa do petróleo. O que sai lá em cima, em primeiro lugar, ó, é o gás metano, fórmula CH4. É o principal componente do GNV, gás natural veicular, certo? Então, por que ele teria que ser barato? Porque a quantidade de energia que nós usamos para tirar o gás natural é pequena. Ele sai lá em cima, ele é o primeiro componente. Ô, Depes, por que ele chama gás natural? Ele tem esse nome, moçada, porque ele sai naturalmente do petróleo. Tanto é que esse é um grande problema, por isso que ele, inclusive, é muito inflamável, o ponto de ebulição dele é muito baixo, ele pega fogo, ele explode com uma facilidade incrível, certo? O que acontece? As pessoas, então, para se resguardar, para evitar acidentes dentro de uma plataforma, eles colocam um cano, que é uma espécie de ladrão de gás metano, e põe fogo. Por isso que quando você vê fotos, ou você já deve ter visto ao vivo, uma plataforma de petróleo, está sempre pegando fogo. Aquilo é queimando o excesso de gás metano, que sai naturalmente. Pessoal, então, a primeira parte que nós retiramos do petróleo é a fração mais leve, é a fração que vai sair primeiro. Isso é aquela que tem ponto de ebulição menor. Lembre disso. E o ponto de ebulição menor está relacionado com a massa menor. Todo hidrocarboneto tem ponto de ebulição maior do que o outro em função da sua massa. E o que nós retiramos em primeiro lugar? O gás metano. A primeira coisa que sai é o gás metano. Olha a fórmula dele, gente. CH4, uma fórmula muito pequenininha, a massa muito pequena, então ele sai e tem um ponto de ebulição muito baixo, tá? Então ele vai sair aqui em cima, ó. Você está vendo aqui, ó, apareceu nesse número 4, gás, número de carbonos, até 4. Ah, então com 1 carbono, com 2 carbono, com 3 carbono, com 4 carbono, vai ser essa parte gasosa aqui, ó. E o primeiro que sai é o gás metano. Lembrar que o gás metano, gente, é o principal componente do gás natural, certo? É o gás chamado GNV, né, usado aí como combustível, gás natural veicular, tá? Ele deveria ser bem mais barato, né, gente? Por quê? Porque a quantidade de calor para tirar esse gás é pequena, ele sai quase que espontaneamente. Esse é um grande perigo do poço de petróleo. Por quê, professor? Ora, Depes, porque é simples. Você tem um gás que evolui muito fácil, ele pode explodir. Então, o que os caras fazem? Colocam um cano, você já deve ter visto, e saindo o gás metano, eles põem fogo. Ah, por isso que tem sempre uma chama acontecendo lá. É isso aí, é queimando o excesso de gás metano. Tá legal? Lembrar sempre disso. Agora, logo em seguida, você viu aqui, nós temos o gás etano. Ah, professor, saiu primeiro o CH4, depois C2H6. Quanto maior o número de carbono, mais embaixo da coluna. Quanto maior o número de carbono, o ponto de ebulição vai aumentando. Então, de volátil, ele passa a ser fixo. Então, o que sai fácil está demorando a sair quando o carbono vai aumentando. Guarde isso. Então, esses dois primeiros, o gás metano e o gás etano, que saem na parte lá em cima da destilação fracionada, certo? É o que nós chamamos de gás natural. Lembrar que o principal componente do gás natural é o metano. Logo em seguida, você está vendo aqui saindo essa parte gasosa, número de carbonos aqui, 4, por isso que é importante você saber. Nós tiramos quem? O propano, agora com 3 carbonos e 8 hidrogênios. Logo em seguida, o butano. Esses dois fazem parte do gás de cozinha, que nós chamamos de GLP. Gás liquefeito do petróleo, tá? Puxa, professor, então aquele gás aqui de casa é derivado do petróleo, certo? Outra coisa interessante, eu coloquei aqui para você ver, um aerosol. Por quê? Porque antigamente, isso nós vamos falar muito na nossa próxima aula sobre ambiente, nós usávamos um gás dentro do aerosol, chamava CFC,
fluorclorocarbono, ou dicloro de fluorcarbono. Ora, esse composto, ele agride a camada de ozônio, ele acelera a quebra da camada de ozônio. Então, isso na década de 90 foi substituído pelo butano. Só que o butano, você sabe, ele é muito inflamável. Então, tem que tomar muito cuidado com esse gás. Ou se você acionar, por exemplo, um aerosol e acender um isqueiro, dá uma lança-chama. Precisa tomar muito cuidado com isso, certo? Por isso, jamais pegue um aerosol e jogue numa fogueira, né? Porque senão isso pode explodir. O hidrocarboneto é muito inflamável. Então, essa é a parte gasosa que nós retiramos do petróleo. Poxa, Debs, essa é a parte leve. Agora, olha uma coisa interessante que está escrito aqui em azul, certo? O cheiro do gás de cozinha não é do metano, não é do etano, não é do propano e nem do butano. Esses compostos, senhores, eles são inodoros, ele não tem cheiro. Mas, professor, lá na minha casa, quando a gente esquece o botijão lá ligado e tal, o bocal do fogão aberto, a gente sente o cheiro de gás. É que é colocado ali dentro, né, um gás que chama tioálcool, que tem enxofre, que dá um cheiro ruim. Ah, quer dizer que não é cheiro do gás, não é cheiro do gás, é no gás. Então, então quer dizer que o gás não tem cheiro? Não. E por que se coloca esse cheiro, professor? Para detectar o vazamento. E tem que ser um cheiro ruim, concorda comigo? Você já pensou se fosse um cheiro bom? Essência de jasmim? As pessoas, não, deixa ligado um pouquinho que o cheiro está gostoso. Pelo amor de Deus, certo? É altamente inflamável, né? Quantos acidentes você já ouviu falar com gases de cozinha? Por isso que tem que ter esse cheiro, tá? Outra coisa interessante, essa substância chama mercaptana ou mercaptano. São substâncias que são colocadas dentro do botijão para dar o cheiro. Então, nós estamos aprendendo que separar os componentes do petróleo nós fazemos na destilação fracionada de cima para baixo. Vamos lembrar mais uma vez a coluna. Essa aqui é a parte principal da aula, certo? Então, essa parte de cima tem ponto de ebulição baixo. Essa parte de cima é a mais volátil, é a mais leve. Então, começa a sair de cima para baixo. Logo em seguida, nós tiramos a segunda parte. A parte que dá mais dinheiro, a parte mais econômica do petróleo. A parte que realmente faz esse financiamento de petróleo ser uma coisa absurda, certo? É a fração líquida do petróleo, que também é chamado de fração leve. Ah, professor, eu já vi os professores de geografia falarem isso. Ó, esse petróleo na região de tal é um petróleo leve. O que é um petróleo leve? É um petróleo que te fornece muito gás e muito líquido. Por exemplo, o petróleo da Rússia, certo? É um petróleo leve. A quantidade de gás que a Rússia produz é absurda. Tanto é que sustenta a Europa inteira, certo? Então, é um petróleo leve, é um petróleo muito gasoso, é um petróleo que tem um ponto de ebulição muito baixo, e essa produção é absurda, tá? Então, aqui é a parte líquida. Qual é o primeiro líquido que nós retiramos do petróleo? É a nossa gasolina. Primeira coisa importante, não fale que gasolina é uma substância. Gasolina é uma mistura, como o petróleo é uma mistura. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos que você conhece vêm de petróleo, certo? Agora, a gasolina é uma mistura de uma espécie de hidrocarboneto que chama alcanos. E o que são alcanos, professor? Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta e de ligações simples. Está aqui, ó. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta, saturada e homogênea. Quer dizer, só tem carbono e hidrogênio, só tem ligação simples e ela é aberta. Esses são os alcanos. Então, metano, etano, propano, butano, octano, tudo isso é alcano. A gasolina é uma mistura desses alcanos. Só que não tem aquele carbonozinho só não. Ela vai de 6 a 10 carbonos, ok? Então, o hexano com 6 carbonos, o heptano com 7 carbonos, o octano com 8 carbonos, o nonano, o decano, esses são os componentes da gasolina. Então, a gasolina, certo? Observem que aumentou já o número de carbonos. Se aumentou o número de carbonos, vamos lembrar, vamos tirando mais embaixo, certo? Então, saiu o gás, agora começa a sair o quê? O líquido, tá? E o líquido que sai primeiro é a gasolina. Como em seguida o querosene, olha aqui por favor, ele tem 10 carbonos ou até 16, ele sai mais embaixo. Puxa vida, professor, agora eu estou entendendo como que acontece a separação pelo número de carbonos. Por quê? Porque o número de carbonos
é que vai dar a maior massa, quanto mais carbono, mais massa, ponto de ebulição maior, vai saindo mais embaixo, ponto de ebulição menor, mais em cima, massa pequena para massa maior. Poxa, não é difícil, professor? Claro que não, é só você entender que agora o querosene tem ponto de ebulição maior do que a gasolina, por quê? Porque ele tem maior massa, então ele sai mais embaixo. Então o pessoal lá, por exemplo, da Petrobras, os engenheiros de petróleo, os técnicos de petróleo, eles estudam, ó, até aqui essa temperatura está saindo gasolina, até aqui essa temperatura começa a sair querosene, tá? Você percebeu que mistura um pouco de gasolina com o querosene? Por quê? Porque o mesmo 10 daqui está aqui. Então, quer dizer, o querosene tem um pouquinho de gasolina dele. Na realidade, não é um pouquinho de gasolina. O querosene tem um pouquinho de uma das substâncias que estavam na gasolina também. Por isso que são semelhantes, por isso que, né, são substâncias bastante solúveis uma com a outra. Logo em seguida sai o óleo diesel. Então, você viu, ó, primeiro saiu o GNV, depois o GLP, agora a gasolina, querosene e óleo. Ah, então o óleo tem mais carbonos do que a gasolina? Sim, ó. O óleo diesel vai até 18 carbonos, de 14 a 18, é aquela mesma historinha. Alguns componentes do querosene estão também aonde? No óleo diesel. Porque a querosene vai de 10 a 16 e o óleo diesel vai de 14 a 18, entenderam? Aumentou o número de carbonos, você está aumentando então a massa, aumentando a massa, você está aumentando o ponto de ebulição. E logo em seguida sai o óleo lubrificante, né? Óleo lubrificante do motor, né? Olha aí, uma mistura de alcanos até 24 carbonos. Puxa, Debs, então primeiro é gasolina, depois é querosene, depois é óleo diesel, depois é óleo lubrificante. Por quê? Porque o número de carbonos vai aumentando. Se o número de carbonos vai aumentando, a massa vai aumentando. Se a massa vai aumentando, o ponto de ebulição vai aumentando. Se o ponto de ebulição vai aumentando, é menos volátil, então vai saindo mais embaixo. Ok? Então lembre que tanto gasolina, quanto querosene, quanto óleo diesel, como óleo lubrificante, são alcanos. Então é bastante importante você guardar isso para o Enem. Combustíveis como gasolina, querosene são hidrocarbonetos, especificamente alcanos. Ok? E logo em seguida, moçada, o que nós tiramos na nossa coluna de fracionamento do petróleo, os derivados do petróleo? Nós vamos tirar a fração sólida, certo? A fração pesada, tá? E qual é o primeiro pesado que sai? Qual é o primeiro sólido que sai? É a parafina, certo? Depois sai o piche, depois sai o asfalto. Então é lógico que aqui eu não coloquei, porque o número de carbonos é imenso, certo? Parafina tem muito mais carbono que óleo lubrificante, piche tem muito mais carbono do que parafina e asfalto muito mais, certo? Então por isso que o asfalto é muito consistente em função desse processo maravilhoso que tem aí, né, esse processo de recapear, né, de fazer as famosas estradas asfaltadas aqui no nosso país. Então notem vocês, certo? A presença dele. Então tudo isso é derivado do petróleo, sim, certo? Querosene, gasolina, asfalto, piche, parafina, gás de cozinha, gás GNV. Então notem vocês, certo, que são esses derivados do petróleo que são perguntados no Enem. E lembrem, e todos eles são combustíveis fósseis. Aí que está uma coisa interessante. São combustíveis que, quando queimam, eles vão produzir substâncias que agridem o meio ambiente. Exemplo, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. O que eu estou falando? Do CO e do CO2. Certo? O CO é altamente tóxico. O CO2 é que aumenta o efeito estufa. Então, você percebeu que quanto maior a quantidade de carbonos tiver um combustível fóssil, mais ele polui? Então você sabe. Olha só, queimar a piche como que polui. Imagine isso daqui, ó. Quem que polui mais aqui, gente? O diesel polui mais que o querosene, que polui mais do que a gasolina. Puxa, professor, verdade. Quanto mais carbonos, na queima chamada combustão, vai produzir mais CO2. Aumenta mais o efeito estufa. Então, uma das soluções é diminuir a incidência de produção de CO2. Isso é diminuir o uso de combustível fossilizado. Tá legal? Mas, moçada, uma das coisas que tem perguntado muito em prova do Enem é que o óleo lubrificante, não sei se você sabe, você gasta 4,5 litros para lubrificar o motor de um carro e você anda no mínimo 6.000 quilômetros com essa lubrificação.
Ora, com 4,5 litros de gasolina, moçada, você não anda muita coisa não, certo? Anda aí o quê? 50, 60 quilômetros, certo? Então, você concorda comigo que falta gasolina e sobra óleo? O que a Petrobras faz muito bem, certo? Uma das melhores do mundo, certo? Ela transforma o óleo em gasolina. Que mágica é essa, Debs? Não é mágica, não. Isso chama cracking ou craqueamento do petróleo. Eles pegam cadeias carbônicas grandes e transformam em cadeias carbônicas menores, porque as cadeias carbônicas menores são mais úteis. E foi o que nós colocamos aqui, ó. Craqueamento consiste em quebrar moléculas grandes em moléculas menores, que são de maior consumo feito por aquecimento ou catalisador. Então, o craqueamento do petróleo, cracking, certo? É quebrar a molécula, é quebrar uma molécula grande em moléculas menores. Então, ela pega, por exemplo, uma molécula C10H22 e transforma num C8H18, que é um componente da gasolina espetacular. Ah, então, olha só que interessante quando perguntarem a vocês, para que serve o craqueamento? Serve para aumentar a quantidade de gasolina ou a quantidade de derivados do petróleo de cadeias menores? O craqueamento faz isso, ok? Então essa é a nossa teoria famosa sobre petróleo. Saber o que é petróleo, conhecer como que ele fez, por que ele chama combustível fóssil, certo? O que ele é feito, tá? Para que você possa realmente entender as perguntas do Enem que estão aparecendo aí à beça nesses anos todos de Enem, tá? E vai aparecer muito mais, tá legal? Gente, então para você ver se você entendeu, vamos falar de uma aula, uma questão do Enem de 10 anos atrás, né, no ano de 2000. Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descrito no texto abaixo, né? Ele fala, o petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vidas aquáticas acumulados no fundo dos oceanos primitivos e coberto por sedimentos. Olha aí que eu falei, sedimentação de matéria orgânica. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformaram-se esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo, tá? Então essa é uma característica colocada aí da gênese em relação ao petróleo. Sedimentação de matéria orgânica, ok? Por isso que a gente fala que o petróleo é um combustível fóssil, é fossilizado, tá? E aí ele faz a pergunta do Enem do ano de 2000. As afirmações do texto permitem afirmar que, olha que show de questão. Letra A, o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo em razão de sua constante formação geológica. Não, né, gente? Até nós falamos que, né, tem pessoas que falam aí diretamente que o petróleo vai acabar, porque o petróleo não se renova, vai precisar de milhões e milhões de anos para renovar. Então não é renovável a curto prazo, certo? E ele não forma em constante forma geológica. Vai demorar, mas uma coisa que eu insisto, o petróleo não vai acabar, não vai ter uma hora, não tem mais petróleo no mundo. O petróleo vai ser substituído por outros fatores energéticos. Lembrando a famosa frase do príncipe árabe, né? Certo? O petróleo, a idade da pedra não acabou porque acabaram-se as pedras. A pedra foi substituída pelo metal. A ponta da lança, ela era de pedra, passou a ser de metal. É o que acontece com o petróleo. O petróleo vai ser substituído por outras coisas. Uma delas nós temos tão famosa no nosso país, que é o álcool, excelente combustível, certo, que nós utilizamos no país Brasil. Na letra B, a exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas. Não, senhor. Aonde tem petróleo, a região é marítima ou foi marítima, certo? Aonde tem petróleo é mar ou foi mar. Mas nós temos petróleo no continente, certo? É lógico que a maior concentração de petróleo ainda está em regiões marítimas, certo? Mas nós temos em continente. Por exemplo, aqui no Brasil, 90% do nosso petróleo ou mais, certo? Especialistas e professores de geografia podem falar melhor, certo? É na região marítima, certo? Mas, em compensação, na Arábia não é.
Então, por isso que nós temos que falar, não podemos aceitar essa resposta, que a exploração do petróleo é realizada apenas em regiões marinhas, tá? A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes da sua origem natural. Exatamente errado, né, gente? Nós estamos dando essa aula exatamente para você entender a poluição que nós vamos estudar na próxima aula sobre meio ambiente, certo? A queima do petróleo vai produzir monóxido de carbono, dióxido de carbono, a sua formação, certo? É incrível a quantidade de poluidores que nós temos. E uma coisa interessante, a impureza que nós temos, por exemplo, na nossa gasolina, que vem do petróleo, é enxofre, que vem no diesel, é enxofre, certo? E esse enxofre, quando queima, ele produz a chuva ácida, o SO2, tá? Por isso que você para num posto, é escrito aqui, nós temos S10, certo? O que é S10? É um diesel com menor quantidade possível de enxofre, é um diesel bom. Depois ele fala na letra D, o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em toda a região. Não, né, gente? Nós temos menos petróleo do que a Arábia, então não é distribuído homogeneamente, certo? Então não tem lugares que não tem petróleo, tem lugares que tem muito. A resposta é a letra E, né? O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, certo? Explorado em regiões continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Aí sim, certo? O petróleo é encontrado no continente, mas fora do continente, e é também, certo, renovável a longo prazo. Resposta é, questão maravilhosa para a prova do Enem, que já caiu, né? Uma segunda agora, essa de 2014, certo? O fenômeno da chuva ácida está relacionado ao aumento da poluição em regiões industrializadas. Os agentes poluentes são distribuídos pelos ventos, causados danos à saúde humana e ao meio ambiente. Gases gerados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas reagem com o vapor de água existente na atmosfera, formando compostos ácidos que acumulam em chuvas, ocorrendo assim a condensação mesmo de uma forma de origem, originando a chuva ácidas. Lembrar que toda chuva é ácida, só que quando ela tem poluente, ela se torna mais ácida. Um desses gases é o SO2, é proveniente da combustão de enxofre, impureza presente nos combustíveis fósseis, como carvão e derivados do petróleo. Ele eleva a formação de ácido sulfúrico e o esquema ilustra esse processo. Então ele aparece aqui, o esqueminha para você, né? A gente quando queima enxofre produz SO2, o SO2 junto com a água vai virar o famoso H2SO4. E aí vai acidificar o solo, vai acidificar os lagos, os rios, tá? Gente, uma forma de atenuar o fenômeno descrito seria a retirada do enxofre dos combustíveis derivados do petróleo, como diesel e óleo combustível. Uma coisa interessante, se você um dia ler na internet, pesquisar, quanto de enxofre tinha no diesel no século passado, quer dizer, há 20 anos atrás, você vai ficar abismado, certo? Era mais de 5 partes por milhão. Quer dizer, se eu tinha 1 milhão de litros de óleo, eu tinha, então, 5 litros de enxofre. 1 parte por milhão. Agora é 10, quer dizer o quê? Simplesmente, enquanto que era 5 mil, passou para 10. Olha só que espetáculo. Ainda tem enxofre em gasolina? Tem. Ainda tem enxofre em diesel? Tem, certo? Mas é muito menor do que era antigamente, graças ao trabalho fantástico da Petrobras, tá? Esses dois combustíveis são obtidos por petróleo por... Gente, você viu que o texto não teve nada a ver com a pergunta. Ele falou de combustível fóssil e ele falou que o combustível obtido lá, certo? Ele queria saber do quê? Como se obtém, por exemplo, os combustíveis do petróleo, gente? Os combustíveis fossilizados? Por filtração, sublimação, decantação, fusão fracionada ou destilação fracionada. Nós separamos os componentes por destilação fracionada, tá? Guardem isso. Nós separamos os componentes do petróleo por esse processo, que se baseia na diferença de ponto de ebulição. Resposta é para o teste número 2. O número 3, de 2016, um pouco mais recente. O petróleo é uma mistura de várias substâncias que podem ser separadas de um método adequado. Acabamos de falar, destilação fracionada. A gasolina, o querosene e o óleo diesel são algumas das frações do petróleo. Umas coisas que saem do petróleo. A gasolina, analisa cada alternativa abaixo e indica a única que é verdadeira, certo?
Aqui tem a foto de uma plataforma do petróleo, tá? Ele fala, a gasolina vendida em Recife é de excelente qualidade por ser considerada uma substância pura. Não, né, gente? Por que não? Porque eu falei no começo da aula que petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. E falei que querosene, e falei que gasolina, e falei que óleo diesel são mistura de alcanos, que é um tipo de hidrocarbonetos. Então a gasolina não é uma substância, são várias substâncias. Você que assistiu a minha primeira aula, você lembra que eu falei a diferença de substância e mistura. Substância, um só componente, mistura mais do que um componente. A gasolina tem mais do que um componente. O principal chama isoctano, que é a octanagem da gasolina. Ele é o principal, mas ele não é único. Então não é substância pura. A combustão completa da gasolina libera um gás que contribui para o aquecimento global. Gente, a letra B, né? Eu queimo a gasolina, eu produzo o que? CO2. Por quê? Porque tem carbono. Gasolina, o que é? Hidrocarboneto. E se tem carbono, vai produzir CO2. O CO2 aumenta o efeito estufa. Resposta B. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. O petróleo é inesgotável e é considerado um material renovável? Não, né? Já batemos nessa tecla várias vezes que isso está errado. Na letra D, um determinado aluno deixou cair acidentalmente 1 litro de gasolina dentro de um aquário, contendo 8 litros de água, e verificou a formação de um sistema homogêneo. Gente, gasolina é derivado do petróleo. Petróleo é o quê? Insolúvel em água, menos denso do que a água. Certo? Guardem isso, por favor. Hidrocarboneto não se solubiliza com água. Então, o que você remove com gasolina, você não remove com água. Ok? Gasolina tira tinta, a água não, porque não são semelhantes. Uma é apolar, outra é polar. A água é polar e a gasolina é apolar. O processo de extração do petróleo através da plataforma marítima é totalmente seguro. Não, gente, quantos acidentes, infelizmente, nós já tivemos? Não se tem conhecimento de nenhum acidente. E tem, e nós já sabemos o quanto, até alguns até já viraram filme. A resposta realmente era a letra B. Moçada, e para fechar, mais uma questão do Enem, essa de 2018, a mais recente delas aí. A destilação fracionada é um processo de separação no qual se utiliza uma coluna de fracionamento, separando diversos componentes de uma mistura homogênea, que apresenta diferentes pontos de ebulição. Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes com o menor ponto de ebulição são separados primeiramente no topo da coluna. Olha como o cara foi bonzinho. Sai lá em cima. Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como está representado na figura. Eu tenho uma figura aqui, entrando o petróleo, eu tenho 1 lá embaixo, 2 aqui em cima, o 3 à direita e o 4 mais embaixo. Está aqui ela outra vez, certo? Ele fala, assim se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são, gente, aquela história. Os menores nós tiramos lá em cima, ponto de ebulição menor, ponto de ebulição maior embaixo, e tudo depende do número de carbonos. Então, aqui embaixo vai sair o mais pesado de todos. Qual que é o mais pesado de todos, moçada? É o asfalto. Ah, verdade! O asfalto tem uma quantidade de carbono absurda, passa de 90 carbono as suas cadeias carbônicas. Então, aqui embaixo, o número 1 é o asfalto, certo? E o número 2, o que seria o número 2? Ah, o número 2 é o mais leve. Ô, professor, aqui eu quase me enganei, aqui pensei que foi 1 e 2. Não, 1 está aqui embaixo. Cuidado lá, presta atenção. Quer? 2 aqui em cima. Certo? Aqui em cima, o 2 é o mais leve. Quem que é o mais leve de todos? É o gás de cozinha. Depois nós tiramos a gasolina e depois tiramos quem? O querosene. Então, onde temos aqui o óleo diesel, pode ser? Então, a resposta B, né? Gás de cozinha 1, não. Errado essa resposta aqui. A resposta é a letra C. O 1 está aqui embaixo, ó. Então, olha aqui, ó. Quem colocou aqui comeu bronha, né, moçada? Asfalto no 1, gás de cozinha, gasolina e óleo diesel. Resposta é a letra C para esse teste, ok? Moçada, tá aí para vocês petróleo, um pouco de petróleo, uma habilidade que cai muito na prova do Enem, e eu espero te ajudar a você fazer outras provas excelentes. Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima com a continuação de ambiente. Tchau, moçada. Valeu.